Fala, turma, sejam muito bem-vindos ao Medboxcast de número 50. Que episódio especial. O maior podcast de medicina do Brasil. Hoje a gente vai falar sobre como desistir de forma certa. Como desistir do jeito certo. Por quê? Na vida, a vida não é só feita de sims, né? A vida vai nos mostrar situações em que a gente tem que falar não, que a gente tem que recalcular a rota, que a gente tem que mudar de direção. E como fazer isso de forma não traumática, como fazer isso de forma estratégica. Sobre isso que a gente vai conversar hoje. A gente está com uma convidada muito especial, mas antes de apresentar, Thames, mais uma vez, tá animada? Tô muito animada para esse episódio, nosso episódio número 50. Vocês têm noção disso? Inclusive, antes de qualquer coisa, para o que você tá fazendo e comenta agora. Parabéns, Medbox, pelo episódio número 50, porque não é a gente sabe o sacrifício que a gente faz para manter esse podcast, como a gente mantém, com a qualidade de conteúdo que a gente mantém, e a gente faz isso muito feliz. Definitivamente, cada episódio, cada conteúdo de valor que a gente faz aqui, vale muito a pena. Então, agradecemos a você, nosso querido ouvinte, nosso querido Medboxer, que ouve todos os episódios, que ouve todas as caixinhas, que aplica tudo que a gente fala, que posta no Instagram, que nos manda um feedback. Então, você é muito importante pra gente. E se nós chegamos no episódio número 50, o nosso ouvinte, ele tem total responsabilidade nisso. Então, muito obrigada. Palminhas. Palminhas pro Medbox. Muito bom. E se você está nos ouvindo e ainda não segue a gente no Spotify, não se inscreveu no YouTube, não deu 5 estrelas, você está ficando muito doido. Não faz isso com a gente, porque a gente fica muito triste. Fica muito chateado, é muito injusto isso. É verdade. E tem uma outra coisa que eu preciso falar. Gente, se vocês estiverem vendo esse episódio na semana do dia 1º de outubro, vai acontecer uma coisa muito importante no final dela, além das eleições. Final de semana de eleições, vai ter uma coisa ainda mais importante que eleição. Eu vou investir ao vivo, vou pegar do meu dinheiro, vou pegar 50 mil reais e vou investir. Sim, minha pele em risco, a minha reputação em risco, muita responsabilidade, mas eu decidi fazer isso. Decidi fazer isso porque eu sei que é uma dor muito grande no nosso público da área da saúde, porque a gente não estuda nada disso na faculdade, a gente não tem a menor noção. A gente estuda ciclo de Krebs, mas a gente não estuda sobre investimentos. Ciclo de Krebs é importante. Importantíssimo, mas investimentos também. E aí no dia 6 do 10, eu vou investir ao vivo. Vai ser um link fechado, vai ser uma live no YouTube. Só vai ter acesso quem se inscrever através do link que está aqui na descrição do nosso episódio. É gratuito e vai ser muito transformador. Eu te aguardo lá, mas não deixa para depois, senão você vai ficar sem, porque já está quase em cima da hora e não tem nada de eleição não. Deixa o computador aberto assim para você ver a apuração lá, mas o principal é a carteira dos 50k. Então se inscreve e a gente se vê no dia 6 do 10. Tá bom? Tá fácil de lembrar, episódio número 50, carteira dos 50k. Gostei. Vai ser muito incrível. Bom. Se não fosse skin the game para quebrar barreiras, não é Medbox. Então vai ser incrível, a gente espera lá. Isso aí. E aí, Thames, quem que vai apresentar a nossa convidada? Eu vou pedir para ela mesma se apresentar, porque ela tem tido tantos novos títulos que eu até me perdi. É difícil mesmo. Mas o mais importante de todos é que ela é minha irmã gêmea, entendeu? E hoje estamos aqui com Amanda Teixeira. Muito bom te ter de novo, Cis. É a segunda ou a terceira vez? Acho que é a terceira. É a terceira vez. É a terceira. Estou muito feliz de estar aqui. Amo vir aqui aprender com vocês dois gigantescos que estão construindo um império de conhecimento e mostrando que vocês dois são fontes inesgotáveis. Vocês não param mesmo de entregar muito valor. Não é à toa que chegou no episódio 50 e vai chegar no 100... 200, 1000, todos. E eu estarei lá. Isso aí. Eu estarei lá. Estou muito feliz de estar aqui. Eu sou Amanda Teixeira, sou nutricionista esportiva, especialista em estética, sou mentora de nutricionistas, sou também casada com mozão. Com mozão. E mãe do Whey, do Fiticão. É isso. Fiticão é bom demais. São Criadora muitos do Fit Club. Criadora do Fit Club. Sim, a maior plataforma fitness para mulheres que te ensina a secar sem sofrer. Que estamos no meio do desafio de verão, aliás. Secar sem sofrer é bom demais. Inclusive, eu tô fazendo o desafio de verão. Tô esperando a dieta de outubro. Tô animada pra ela. Vai ser muito legal. Tá incrível. Ela já tá pronta. Então, Amandinha, eu quero
claro que você introduz um pouco da sua história, mas hoje a gente quer falar sobre desistências. E, na verdade, desistências, como o Vitor falou, tem a ver com falar alguns nãos. E isso pode ser feito de uma forma que te impulsione para cima, então que seja uma mola, ou que aconteça o contrário, te jogue para trás. E eu acho que saber desistir da forma certa é uma das grandes diferenças entre viver e sobreviver. Eu penso dessa forma. Então, Amandinha, eu quero que você comece a nos contar quando você teve que tomar uma grande decisão que significou uma desistência na sua vida. Conta pra gente como é que você lidou com isso. Nossa, as desistências que eu tive, as vezes que eu desisti, foram os momentos de virada na minha vida também. Então, eu estava na faculdade fazendo direito. Não dá pra imaginar. Não. Loucura Desculpa. total. Gente, 18 anos é muito cedo para você escolher a sua profissão, a não ser que você já esteja pautado em algo muito enraizado. Por exemplo, a escolha de fazer medicina. Tirando a Thames, que decidiu Com 18 anos, 45 do segundo tempo. nos 45 do segundo tempo, acredito que muitos de vocês já tenham decidido medicina antes, né, Vitor? Bem Quando antes. você decidiu medicina? Sei lá, eu falo desde 10 anos de idade. Desde que eu ia no pediatra do Dr. Leonardo, eu falava que eu queria ser igual a ele. Olha só! Aí eu nunca mudei, aí a gente vai amadurecendo, Você falou né? pro Dr. Leonardo depois disso? Falei. Ele Importante. sabe. Bom, então a não ser que você tenha essa escolha muito enraizada, eu não tinha. Então, eu fui fazer o que estava todo mundo fazendo, que era administração, ou direito, ou engenharia, e medicina, só que medicina já era uma coisa, você deveria ter se preparado. E nunca foi minha vontade, de fato. Então, eu fui fazer direito. Fui fazer direito porque eu sempre gostei de história, eu sempre soube que eu falava bem, então por que não direito? E, na verdade, não é só o fato de você ter 18 anos que é complexo para escolher o que você vai fazer pro resto da sua vida. Na verdade, escolher a sua carreira com 18 anos, na adolescência, é uma coisa pronta para errar. Porque você não teve vivência daquilo, na maioria das vezes, você tá numa fase confusa da sua vida, você ainda não tem certeza de quem você é, você não tem nem certeza para onde que você vai. Então, realmente, é uma decisão que ela... É um sistema de ensino muito ruim. É feito pra dar errado. É feito para dar errado. E isso acontece também dentro da faculdade de medicina, porque a gente chega lá no final da faculdade, tem que escolher o que vai fazer pro resto da vida. E a pessoa escolhe, por exemplo, oftalmo. Passou em oftalmo durante 2 semanas, durante a faculdade. E ela vai fazer uma escolha de algo que ela não tem vivência. Isso também é pronto para dar errado. As pessoas superestimam muito a escolha da carreira, a escolha da especialidade. Você tem grandes chances de você mudar de ideia. E na época dos nossos pais, em gerações mais antigas, as pessoas, elas mudavam muito menos de ideia, elas ficavam durante muito mais tempo no mesmo caminho. A nossa geração é muito mais corajosa. Era o costume, porque as pessoas que ficaram muito tempo no mesmo caminho, elas chegaram ao final de vida um pouco frustradas. E essas pessoas passaram isso para a nossa geração. Você vai fazer o que você gosta, você não tem problema mudar, não dependa de homem, por exemplo. É uma geração que nós fomos as cobaias dos novos costumes, que é a perda um pouco ali da tradição, do conservadorismo. Sim. E isso levou a muito mais coragem. A geração dos nossos pais foi criada de forma muito mais tradicional, né? Os pais deles eram muito mais bravos e muito mais tradicionais e não aceitavam questionamento. Então, eles não tinham opção, eles tinham que seguir aquilo que escolheram e ir até o final. Os que fizeram faculdade tinham que honrar aquela faculdade, e era isso que você fazia. E aí acontece de muitas pessoas hoje mais velhas, com seus 50, 60 anos, querendo fazer um outro curso superior, fazer uma outra carreira. Meu pai falou esses dias lá em casa que quer fazer o Enem. Ele falou, Vitor, você acha que dá pra fazer medicina ainda? Eu falei, não mexe com isso, não. Que fofo! Não mexe com isso, não. E, então, por quê? Porque, assim, tem um pouquinho de frustração de não ter tentado lá atrás, de, às vezes, os pais não terem dado condição, ou não só financeira, mas condição emocional do filho poder se arriscar. Ter coragem. E a nossa geração é muito mais combativa, é muito mais, né? Não aceita as coisas, não aceita. É até um problema, muitas vezes. Os millennials são bem difíceis, mas tem uma grande vantagem nisso. E não tem problema nenhum em desistir. Eu lembro da minha residência de ortopedia, igual a Tamara falou.
na faculdade a gente roda 15 dias, um mês na ortopedia, é bem superficial. E a gente acaba fazendo uma escolha meio no feeling. E acontece muito da pessoa entrar na residência e não gostar, principalmente de ortopedia, né? Porque tem que realmente... é pesado. Mas em todas as áreas, é comum as pessoas se decepcionarem quando começam. Isso por N razões. Porque não gostou mesmo da especialidade ou porque a rotina do residente realmente ela é intimidadora. Mas é muito comum começar a residência e se decepcionar. A pessoa não tem a maturidade para realmente entender o processo que ela está passando. Entender aonde ela vai estar daqui a alguns anos. Exato. Isso também faz parte da dificuldade. Ela só está pensando no ali e no agora. Parece legal, então eu vou. Então não é um planejamento a longo prazo, não tem uma gestão de risco, não tem uma pesquisa aprofundada. Não tem. A pessoa vai ali na motivação que ela tem no momento, que é, na maioria das vezes, baseada em remuneração, em pessoas que ela acha legal que faz aquela especialidade, a não ser que ela seja nosso ouvinte. Porque se for nosso ouvinte, ela sabe o que ela tem que fazer. Exatamente. E aí, na minha residência, entraram 4 pessoas e sobraram só 2. 2 desistiram. E eu confesso que quando as pessoas desistiram, é porque desistir é um termo muito pejorativo na nossa cabeça. Tem um soar, tipo, a pessoa é uma desistente, é uma pessoa fraca. E eu lembro que eu pensei exatamente isso dessas 2 pessoas, até preciso pedir perdão. Porque, além de eu achar fraco, as pessoas fracas, elas estavam me abandonando e abandonando meu outro R igual e sobrecarregando a gente. Então eu só pensava assim, nossa, que pessoa fraca, nossa, não aguenta um mês de ortopedia, pelo amor de Deus. Só que, na verdade, elas não tinham muito substrato para entender o que era residência, sabe? Elas estavam certas, elas foram extremamente corajosas de entrar ali, viram que não era para elas e saíram. Então, no final das contas, elas não são desistentes, elas são corajosas de terem mudado de rota. Então, eu quero muito saber o que você pensou na época. Eu não imagino que tenha sido fácil, né? Talvez isso tenha passado na sua cabeça. Ou foi? Vou te contar as fases que precisam acontecer em uma boa desistência. Porque uma boa desistência, ela precisa ser permeada por um processo. De forma nenhuma você vai acordar um dia e vai desistir do absoluto nada. Dessa forma você só vai estar sendo inconsequente, impulsivo e imaturo. Então uma desistência ela envolve passar por momentos para ser uma desistência estratégica e te gerar frutos. Então eu acredito que começa com um desconforto. Um desconforto, uma vontade incumbida, um sonho por detrás, uma coisa que você imagina só no seu secreto. Precisa acontecer algo que você sente, aquela coceirinha, aquela coisa que você sempre lembra. É aquele domingo à noite que você não quer que acabe, que a segunda-feira vai começar? O que você pensa ali? E se? E se? Começa muito com esse incômodo. Então, eu estava lá fazendo direito, já estava no 4º período, quase chegando na metade do curso. E eu passei toda a minha faculdade com essa vontade interna de saber muito mais sobre nutrição. Então, eu já vivi um processo de vida saudável há muitos anos. Eu já tinha como hobby estudar sobre o fitness, sobre dieta, sobre treinos. Isso já era um hobby no meu coração. Então, o sonho escondido que eu tinha era de poder fazer isso para sobreviver, para poder fazer isso como meu sustento. E essa era uma vontadezinha, só que vinha uma outra voz, que normalmente tem também, para te falar, não, você não deve fazer isso, você não vai ganhar dinheiro, isso não é o que esperam de você. Não é isso que você deve fazer agora. E existe essa voz, e se você tem essa voz, você sabe o que eu estou falando, que é a voz que te segura, é a voz do medo, é a voz da insegurança. É a voz que quer tampar todos os seus sonhos. Então, durante os 4 períodos de faculdade, eu tinha esse desconforto, essa coisa dentro de mim que eu estava vendo a aula de direito e pensando em nutrição. Que eu estava estudando para a prova de direito e olhando os livros ali de nutrição que eu já tinha querendo estudar eles. E aqui entra um ponto super importante, porque a gente acredita que existem certas razões que são mais comuns para que as pessoas desistam. E quando a gente pensa em um destino final,
Por exemplo, o destino final é eu ser satisfeito e pleno na minha profissão. Sentir que eu estou cumprindo o propósito de Deus na minha profissão. Esse é o destino final. E quando você tem um destino final, você pode ter diferentes caminhos para chegar a ele. Só que, se você mudou o destino final, não tem como seguir por nenhum desses outros caminhos. Se você mudou o destino final, o caminho necessariamente tem que mudar. Então, nesse caso, o destino final mudou. Você viu que a Amanda... O destino final, ele não existia, porque quem tem essa vontade interna, quem tem essa coceira, sabe que o destino final está conturbado. Ele está um pouco cinza. Você não consegue se identificar com o provável destino final. Então, você tem esse desconforto muito grande, ele precisa acontecer. E se você tem ele, eu sei que você está passando. E a gente vai para a segunda fase de uma boa desistência, que é o momento da inflexão, que é o momento da virada, que é o estopim, que é o dia que você vai falar que não aguenta mais viver sem tomar essa decisão. Você não aguenta mais, envolve isso. Então, para isso, o nível de desconforto, ele tem que estar muito alto. Você precisa estar pensando nisso 24 horas por dia. E você também envolve ter um pouco até de dificuldade em contar isso para as pessoas, porque é um plano tão grande, tão arquitetado, que se você contar só pedaços dele, as pessoas não vão entender. Então, para isso, o termômetro está estourando. Você só pensa nisso. Você já fez as suas pesquisas pessoais. Eu já estava lá, olhando todas as faculdades. Eu me lembro que era março, final de março, as aulas já tinham começado. Já tinha começado o meu 5º período. E eu me lembro de pensar nisso sem parar. E de olhar todas as pessoas de Belo Horizonte que eu já conhecia que tomaram essa decisão. Que começaram um curso e depois foram para outro curso. E abri todos os sites de faculdade, pensei todas as coisas que eu poderia fazer e, por um segundo, passou na minha cabeça. Eu só vou ser feliz se eu for nutricionista. Eu só vou ser feliz se isso aqui não é o meu hobby. Isso aqui é o meu trabalho. Porque isso nem parece trabalho. Uhum. Eu seria feliz todos os dias. Chegou um ponto que era impossível você continuar, né? Era impossível. Mas antes disso, o que te segurava? Tipo, era medo de não dar certo? Medo. Do que iam falar? Medo do que iam falar, com toda a certeza do mundo. Porque naquela época, isso foi há quase 10 anos atrás? Isso foi quase 10 anos atrás. Foram 10 anos atrás, talvez. Quase 10 anos atrás, não era comum as pessoas fazerem nutrição. Não era bem visto. Hoje você vê uma pessoa fazendo nutrição, você fala, ai, que legal, qual é seu perfil no Instagram, quero seguir. É assim, mas naquela época não. Naquela época era um profissional mal visto, era passar fome, era algo semelhante a educador físico. Todo o meu respeito à educação física, eu acho incrível, Mara, mas quem falasse que ia fazer educação física ou nutrição ou algum curso assim, você já pensava que era alguém que não queria nada com nada, que realmente queria algo alternativo. E quando você conta assim, parece que foi um ato de coragem, né? Porque de fato foi. Mas quando a gente para pensar mesmo, seria uma burrice tão grande você continuar em uma coisa que você já viu que não é o que você quer? É a coisa menos inteligente que uma pessoa pode fazer é continuar na mesma rota para um caminho que ela não quer chegar. É o que acontece se você passa do momento de inflexão sem uma decisão. Você passa a viver com sofrimento. Você passa a viver contra os seus valores. Você está vivendo contra os seus princípios. E aí que começa. Mas ansiedade, e sabe o que acontece? Tal. A maioria das pessoas continua vivendo assim durante muito tempo. Pois é, mas eu tenho fé que elas vão ver esse podcast. E aí acaba que você vai desperdiçando o seu ativo mais precioso, que é o tempo, né? O tempo de todo mundo é precioso, mas tem algumas pessoas que o tempo vale mais. E aí a gente teve um episódio recente na medicina que foi da Manu City desistindo.
Deu Manu muita City, se polêmica. você não ouviu o nosso episódio com a Manu City, escute. É muito bom o fenômeno Manu City. Ela foi muito corajosa, sabe? E o tempo dela vale muito. E ela sabe muito bem disso, porque ela aproveita o tempo da melhor forma possível. A gente conheceu ela pessoalmente, a gente viu o quanto ela é verdadeira, o quanto ela realmente é uma máquina. E ela foi muito corajosa, porque não é só, vou contar para os meus familiares, vou contar. Não, ela tem um público de quase 2 milhões de pessoas que assistem ela todo dia. E ela tem uma autoridade em jogo, ela tem marcas, parceiros em jogo. E se engana quem acha que ela desistiu porque não estava aguentando a faculdade de medicina, porque não estava dando conta de conciliar tudo, é porque ela não se via médica. Exato. E ela já tinha falado isso pra gente, né? De alguma forma, a gente já tinha pegado isso. E então ela viu que não fazia sentido desperdiçar o tempo dela numa atividade tão dispendiosa que é a medicina. São 6 anos de tempo integral. Para agradar os seguidores dela. Exatamente. Seria burro se ela continuasse. Exato. Seria desumano. É desumano uma pessoa viver contra os princípios dela. É desumano uma pessoa viver contra a essência verdadeira dela e se enfiar num personagem para aguentar. E assim, tem um ponto sobre isso, porque em certos momentos você vai ter que passar por coisas que, durante sua carreira, que você não se vê naquilo no longo prazo, mas é temporário. A residência é um exemplo maravilhoso disso. Tem início, meio e fim. Tem início, meio e fim. Só que é um início, meio e fim que não é rapidinho. Não é um mês, não é 2 semanas. São, no mínimo, 2 anos. Entre 2 a 10 anos. De você viver em uma rotina que você não é dono do seu próprio tempo. E que você está constantemente cansado, enfim. Mas a questão é, muitas pessoas, mesmo sendo temporário, mesmo querendo chegar a um mesmo caminho, ou seja, não é um caminho diferente, é o mesmo caminho, só que escolhendo uma rota mais curta, mais rápida. Então, esse é um motivo muito diferente do que a Manu fez, por exemplo. Ela não escolheu uma rota mais curta para chegar no mesmo caminho, ela não desistiu, não tentou dar um jeitinho. Ela mudou o destino final dela, ela mudou quem ela queria ser no longo prazo. Essa é uma desistência que eu considero burra, que você desistir do trabalho duro. O seu objetivo final não mudou. Seu Na objetivo pessoa final é o mesmo. que encurta a rota que você está falando. Mas você quer encurtar a rota, ao invés de pegar o caminho duro, que é o melhor caminho, sendo o melhor caminho, um caminho de maior esforço, de maior entrega, e você escolher o caminho curto que vai te capacitar menos. Por Sim. algum motivo? E isso é muito comum na medicina. Isso é um caminho burro. Sim. Não, mas ela foi muito inteligente, eu achei. Muito, sabe? foi inteligente, incrível. porque ela viu que não estava fazendo sentido para ela e ela teve coragem de ir lá publicamente e falar que realmente não estava fazendo sentido, ela tem outras prioridades, ela não se via médica. E ela vai fazer nutrição, né? E ela deve fazer nutrição, que tem muito mais a ver com ela. E ela não vai ocupar o dia inteiro dela. E ela vai matar metade do curso já de matérias que ela não precisa fazer. Então, na verdade, ela vai fazer o quê? 2 anos de nutrição. Se for nutrição mesmo, não sei não. Exato. E como as pessoas veem mesmo de forma pejorativa a desistência, porque ela foi tentaram cancelar muito ela. Então, Pois é, e aqui entra um ponto. Porque quando ela comunicou a desistência dela, ela sabia que ia acontecer isso. Então, ela se colocou para as consequências. E aí é que tá. Você desiste de uma coisa, mas você tem que estar pronto e esperando as consequências disso também. Porque você escolhe por um caminho que é mais difícil e aquilo lá, com toda certeza, vai ter dificuldades. E eu acho que a razão certa pela qual você escolhe um caminho é quando os apesar de são maiores do que os e se. Não sei se deu para entender o que eu falei. Quando os sacrifícios desse caminho, inclusive lidar com as consequências de desistir, são menores do que a dor de continuar no outro caminho. Uma dor é menor que a outra. Uma dor é menor do que a outra. Porque dor vai ter de todo jeito. Dor vai ter de todo jeito. Vai ser difícil de toda forma. Que a pessoa se conheça muito. Porque se ela se conhece muito, ela vai saber exatamente quais são os motivadores dela e quais são os medos dela. Se a gente está falando de uma pessoa que é motivada por validação de outras pessoas, que é motivada pelo elogio, pelas palmas, pelo status,
Se a gente está falando de uma pessoa mediada por isso, motivada por isso, ela é alguém que vai precisar romper na vida dela antes de tomar essa decisão e talvez ela não tome pelos motivadores dela, porque ela não vai aceitar viver sem essa validação e tudo isso. Ela tem muito medo disso. Agora, se a gente está falando de uma pessoa na qual a maior motivação dela é a graça do processo, que é o meu caso, eu precisava ver a graça do processo, eu precisava amar o curso de nutrição e desejá-lo muito para fazer. Esse é meu motivador, tranquilo. Eu não tenho problema com validação, com isso eu me viro. Eu sei exatamente o que eu estou fazendo e eu sei onde eu quero chegar. O Cortella, ele fala uma coisa que é muito interessante, tem muito a ver com isso que você falou. Existe uma diferença grande entre ser flexível e ser volúvel. Se você é flexível, você sabe ajustar e você sabe se moldar e se adaptar e mudar quando for necessário para chegar no mesmo caminho. Mas se você é volúvel, qualquer ventinho te muda. Qualquer coisa te tira daquele caminho, qualquer coisa te tira. Então isso é bem comum na medicina, por exemplo. A gente vê que algumas especialidades, às vezes, elas vão ficando em uma modinha maior. Então várias pessoas vão escolhendo aquilo pela validação que está maior naquele momento. Depois troca para outra coisa, depois troca para outra coisa. Então você vai estar sempre trocando se você for volúvel. Não queira ser volúvel e para isso você tem que ser intencional, exatamente como você falou. Você vai ser flexível, porém intencional. Isso é o que vai te fazer estar em um caminho que realmente é o que você vai se manter. Agora eu quero te fazer uma pergunta. As pessoas na medicina, elas são mais perfeccionistas ou elas são menos perfeccionistas? Mais. São mais perfeccionistas. E quando existe um nível de perfeição muito alto, existe também um medo de errar muito alto. E quando você tem um medo de errar gigantesco, você não assume riscos. Você fica longe de passos de fé. Você fica longe de olhar quando você não consegue enxergar. E por isso eu sou totalmente contra pessoas que se chamam de perfeccionistas. Porque enquanto você se apoiar nessa ideia, você nunca vai dar espaço para o novo, ou para novos caminhos, ou para algo muito maior que Deus preparou para você. Porque você está tão apegado no seu perfeccionismo, que algumas pessoas ainda dizem que é algo bom nelas, que é uma qualidade. Pior Mas, na verdade, qualidade que uma pessoa pode ter é procrastinação e um medo do tamanho do mundo. Eu tô lembrando que eu quase desisti de ir pro exército porque as pessoas falavam comigo que não fazia o menor sentido ir pro exército. E a pessoa volúvel, se eu fosse volúvel, eu gostei dessa palavra. Se eu fosse volúvel, eu teria desistido com certeza. Porque quando eu fui, não era muito comum as pessoas se interessarem por isso, não. E aí, um veterano chegou pra mim, meu amigo, e falou assim, velho, sério, você tá falando aí que vai pro exército? Por que você vai pro exército, cara? Você vai ganhar nada com isso. Tipo, o salário não é bom, você vai ganhar muito mais se você ficar trabalhando. Tipo, você vai ficar sofrendo, ralando lá. Você vai passar sede, vai passar fome, vão ficar te xingando. Você não vai crescer nada como médico, você vai ficar lá num serviço ridículo. Qual é o sentido? Eu falei, cara, eu tenho muita vontade de viver a experiência militar. É uma coisa que tem dentro do meu coração e alguma coisa me fala que eu tenho que ir. Meu avô serviu, meu pai serviu. Eu quero ir pra Amazônia, eu quero ir nas missões. Me deixa, eu quero mesmo, sabe? Mas ao mesmo tempo eu não tinha ido ainda. Então eu não tinha certeza se eu estava certo, sabe? Então eu fiquei meio inseguro mesmo. Então, aí acabou sendo uma experiência bizarra na minha vida. Uma das melhores experiências da minha vida, disparado. Foi muito bom ter ido pro exército. Eu não estaria aqui se eu tivesse. Você não seria quem você é hoje se você não fosse. Então, tanto pro sim quanto pro não. Não seja uma pessoa volúvel. Entenda por que você tá tomando a decisão e banque essa decisão, sabe? Boa. Esteja seguro do que você está fazendo. Sobre bancar a decisão. Sobre bancar a decisão é a segunda coisa a se fazer depois do momento de inflexão. Então, o momento de inflexão é o momento da desistência de fato. Você desistiu de fazer algo. E é algo histórico, é algo pontual. É um dia pontual. Quem já teve esse momento nunca esqueceu. Eu estava estudando para uma prova de direito civil, que seria no dia seguinte, com 2 livros abertos aqui, com calo no dedo de tanto escrever, e olhando para os livros de nutrição. Então eu lembro que eu estava ali tentando estudar e tudo, e olhando os livros. E aí eu fui ficando meio assim, eu comecei a pensar em todas as coisas, aí eu fui olhando, eu olhava para as coisas, e eu vivi parecia que estava saindo fumaça do meu cérebro, uma coisa muito,
muito forte. Eu olhei pro livro, eu olhei ali. E por 1 segundo, você só precisa de 1 segundo de coragem. Joguei todos os livros de direito. Joguei todos os livros de direito assim no chão, levantei, eu falei, chega! Chega! Eu não vou viver mais um dia que eu não seja estudante de nutrição. E o segundo passo para o momento de inflexão, para que a sua desistência gere frutos, é uma decisão de se tornar uma máquina. Precisa acontecer a decisão de se tornar uma máquina. Você não pode desistir sem essa decisão. O que é se tornar uma máquina? Você desistiu para o quê? É honrar a sua decisão. Você desistiu para o quê, minha flor? Tem meu Pra ver Netflix? Pois é, e aqui, dentro de 2 pontos muito importantes eu quero falar sobre isso. Primeiro é que não adianta tomar uma decisão diferente para fazer menos esforço, porque o esforço vai existir de todas as formas. Em todos os casos, Amanda não estudou menos porque ela foi de direito para nutrição. Pois Muito é, mais. exato. Não foi porque era mais fácil. Não foi porque era mais fácil. Então, esse é um ponto. Saiba que esforço vai ter para todos os lados. Agora, esse é um ponto de desistência burro, se for para fazer menos esforço. Exato. Agora, aqui entra um ponto que, assim, que isso, para mim, é um insight muito importante. A Amanda, hoje, ela tem o Fit Club. O Fit Club é uma plataforma, é a plataforma número 1 fitness no Brasil. Não tem concorrência para o Fit Club. E fora um número gigantesco de pacientes que você atendeu e abriu, fechou a agenda e tudo. E a mentoria. Enfim, vários ganhos maravilhosos que você teve por ter se tornado nutricionista. Graças a Deus. Poderia muito bem existir uma outra pessoa com a mesma idade da Amanda, muito mais inteligente, muito mais... não, você é super inteligente, mas uma pessoa com um dom... Mas eu entendo que eu sou... Não, vamos separar inteligência e esforço. Nós somos esforçadas. Nós somos esforçadas, temos orgulho de falar que somos esforçadas. É isso, a gente é Quem é raçuda. mais esforçada? A Tamara viveu situações na vida que não tem nem comparação. Nós somos raçudas, mas olha, não vamos perder o fio da meada. Então, pode ser que tenha uma pessoa muito mais inteligente, com um dom natural para nutrição, que saberia olhar para a pessoa e fazer a dieta só de olhar para ela, a dieta perfeita para ela. Só de olhar para ela. Só de olhar para ela. A pessoa que nasceu com um dom, para fazer o que a Amanda faz de uma forma muito melhor do que ela. Só que essa pessoa também foi pelo caminho que os pais falaram para ela fazer, essa pessoa também foi pelo caminho que seria mais esperado dela, um direito e uma administração. E aí, no fim das contas, o que fez a Amanda ter os resultados que ela teve, e não essa outra pessoa que poderia ter sido muito melhor, foi a coragem. Foi porque a Amanda foi lá e fez. Foi porque a Amanda foi lá e peitou. As outras pessoas, a maioria delas, talvez com muito mais capacidade, continuaram seguindo na inércia de fazer a mesma coisa um dia depois do outro no modo automático. Então, às vezes, de fato, a coragem, o fato de ser fazedor, eu falo muito isso, mas ser fazedor é o que mais diferencia. Não é a sua habilidade, não é seu dom, não é sua inteligência. É o fato de você pegar e fazer. Pegar e fazer. Se tem uma coisa que a gente faz é pegar e fazer. Exato. Mas, só para te completar, a coragem não é a ausência de medo. É agir apesar do medo. Se eu tinha questões que eu ficava toda arrepiada, lógico. Se eu tinha medo de não dar certo, muito. Se eu tinha medo de conversar com minha mãe e falar que todo o investimento dela em meio curso de direito não tinha válido de nada, muito. Se eu tinha medo do que as pessoas iam pensar, também. Mas a minha vontade de mudar a minha realidade era muito maior. E olha que eu nem conhecia Deus ainda. A gente sempre fala isso aqui. O cemitério tá cheio de boas ideias e cheio de sonhos, né? E isso acontece porque as pessoas não executam. A gente não vive um mundo de fazedores, de executores. Senão a gente viveria num mundo muito melhor. Imagina se a Amanda não tivesse executado, seria hoje a Amanda advogada, infeliz, Meu Deus. triste, andando por aí de tribunal em tribunal. Não teria nada do que você tinha feito. Então, ou você é executor ou você é falador. Você fala da execução de outras pessoas, daquelas que normalmente estão em evidência.
É bom que essas pessoas existem até. São nossos clientes. Nosso cliente. Hashtag são nossos clientes. Nossos clientes. Por falar em clientes, se tem uma coisa que eu tenho recebido no meu Instagram é feedback de clientes da For Doctor. Porque a For Doctor, nosso patrocinador, querido, nosso primeiro patrocinador, que é a contabilidade para médicos número 1 do Brasil, sem dúvidas com o serviço de mais qualidade, sem dúvidas com aquela que você vai realmente mais confiar. E Só nós pra falamos médicos? Só para médicos. Poxa. só para médicos. Mas você que está agora a ponto de se formar, já é um momento sim, mesmo ainda não sendo médico, já é um momento sim de você começar a se preocupar com isso. A gente sempre fala, antecipe-se, e tem várias questões que você ainda não entende, eu sei que você ainda não entende, como imposto de renda, como receber por PJ, como inúmeras coisas, que quem vai te auxiliar é uma contabilidade confiável. Eu uso a For Doctor, o Felipe usa, o Victor usa, então nós indicamos felizes, porque de fato nós conhecemos de perto. Então, nós temos condições especiais com o cupom Medbox também. É só clicar no link, não tem cupom não. Só o clicar link no já link. direciona para as condições Medboxers. Isso. E temos que falar também do Medcoff. Medcoff é um case. Inclusive, eles vão vir aqui. Eu tô querendo muito, eu doida pra fazer um episódio só sobre o case Medcoff. Sério. Vai ser incrível, porque a gente vai falar da paixão da Thames, que é estudos, uma das paixões que é estudos, e uma das minhas paixões que é empreendedorismo. Então Nossa, a gente vai esse juntar, episódio a gente vai vai explodir aqui. Meu Deus, Mas preciso conhecer. o Medcoff é muito legal, eles vão vir. E eu tava conversando com alguns amigos meus que vão fazer prova de título esses dias, e eles estavam falando da dificuldade que eles estão tendo nessa reta final de como se manterem motivados para estudar, porque estão cansados de ver videoaula e tudo mais. Eu falei, gente, é flashcard de questão, mas não tem nenhum banco de questão de ortopedia para prova de título de ortopedia. Eu falei, pois é. E aí eu fiquei lembrando o quanto o Medcoff proporciona isso para outras especialidades, para quem está se preparando para entrar no R1 de qualquer especialidade, faz muita diferença na preparação, né? São questões? Tem tudo, tem Uau. tudo. Tem questão, tem flashcards, tem aulas que são muito legais. Eles têm um método muito validado e a gente sempre costuma falar aqui que é o melhor custo-benefício, porque existe a tradição. Existia, né? Porque isso a Medcoff está quebrando. Existia a tradição de cursinhos pré-residência serem muito caros. Mais caros que um salário mínimo. Para um estudante de medicina pagar que não tem renda nenhuma. Então, o que acontecia? O acadêmico de medicina se endividava e aí esses Nossa. cursinhos tradicionais permitiam que ele pagasse isso durante a residência. Então, durante a residência, o coitado do R1 tinha que trabalhar para pagar o cursinho tradicional. Gente, o Socorro, recém-formado, coitado do recém-formado. Coitado. Pois é. E aí a Medcoff tem quebrado isso porque tem um custo-benefício excelente que cabe no bolso mesmo do acadêmico. E a melhor qualidade. E no a mercado. melhor qualidade. Então ela junta as duas coisas, o útil ao agradável. A gente tem cupom de desconto para todos os cursos Medcoff, seja para R+, seja para R1. É só digitar Medbox na hora de fechar o carrinho. Isso aí. Sensacional. Mais uma vez, Thames arrasando na deixa dos patrocinadores. Minha deixa Obrigada. tava pronta aqui, Pois eu já é. fiquei triste. Pois é. Foi uma excelente Foi ideia. mais rápido. Agora, Mandinha, eu quero que você me conta depois. Como é que foi, a partir do momento que você começou a nutrição, que você agora passou pelas consequências, passou pela dor, lidou com aquilo ali e começou a viver aquilo que você achava que era o seu caminho. E aí, o que aconteceu? A parte de virar máquina. Então, o meu propósito dali em diante, eu falei publicamente para as pessoas e eu falei para mim mesma que eu seria a melhor nutricionista de Belo Horizonte. Eu falei. Eu cheguei na sala de aula, nos meus primeiros dias de aula, com isso em mente. E quando você tem isso em mente, não tem plano B. Aliás, eu estava fazendo o plano B. Plano C tem chance. Então o plano B era o meu propósito. E ali eu faria tudo o que seria preciso para me tornar a melhor nutricionista de BH. E assim foi feito. Então, de cara, eu já consegui um estágio na primeira semana de aula. De cara, eu tinha aula de manhã, enquanto meu primeiro estágio ainda não tinha
começado, eu passava à tarde, e você me ajudou muito nesse período, para eu entender, né, perder a ignorância ali da área da saúde, porque essa parte é difícil para alguém que estava fazendo direito. Gente, não, pausa, veio uma imagem na minha cabeça de um dia à tarde, eu sentada com a Amanda explicando o que era célula, entendeu? Como acontecia a respiração celular, como formava ATP, eu juro pra você. Que legal. Foi mesmo, quem me ensinou ATP. Nossa. Foi, porque é uma ignorância, sabe? Quem é de engenharia e direito, os outros cursos, vai me entender quando eu falo que é uma ignorância. Então, eu gastei muito tempo com isso e logo já fui viver o meu estágio. Só que estágio de forma alguma ganhando alguma coisa, né? Ganhando um total de R$0, mas aprendendo muito. E eu me fiz necessária no estágio desde muito cedo. Então, eu fui acompanhar a Nutri, que me permitiu acompanhar a consulta dela. Eu não só ficava ali parada, quietinha. Então, eu estava ali o tempo todo perguntando: quer uma água, quer um café? Eu me fiz presente o tempo todo. Às vezes o paciente chegava com a bolsa, não tinha lugar para colocar a bolsa. Aí eu saía no meio da academia, que era na academia de CrossFit, para buscar a cadeira, para colocar ali para a moça, para ser super necessário. E cada vez mais eu fui abrindo um espaço maior para não ser um operacional e entrar de fato contribuindo. Então, fazer boas perguntas para os pacientes na hora da consulta, criar uma boa conversa durante a consulta. E com isso, eu me tornei não só útil, mas necessária. E foi assim que eu comecei meu primeiro estágio e fui para a prática e nunca mais saí da prática. Então, enquanto eu estava aprendendo na faculdade coisas ultrapassadas, coisas que foram ensinadas no mundo da nutrição, sei lá, 1800 bolinha, eu estava vivendo na prática o que realmente era feito dentro de nutrição esportiva voltada para estética. Então, e foi ali que eu concentrei os meus maiores estudos. Então, eu ia para a faculdade para achar graça nas coisas. E foi maravilhoso, mas eu estava lá só para o meu diploma. Eu não estava lá para fazer amizades, eu não estava lá para passar o tempo, eu não estava lá para dormir, eu não estava lá para nada mais, a não ser que fosse pegar o meu diploma. Então, eu virei uma máquina mesmo. Eu não perdia tempo. Dava intervalo, o pessoal saía para comer lanche e tudo, eu abria o meu computador e eu ficava estudando artigo. Era isso que eu fazia, do primeiro período até o último. Então, eu ia para a faculdade basicamente para fazer as provas e para estudar os artigos, enquanto eu saía na correria para ir para os meus estágios, que em vários momentos eu fiz 2 ou 3 no mesmo tempo. E eu virei uma máquina, e eu estava na prática, e eu fui para o networking, e eu gastava todos os meus finais de semana, todos os meus dias em volta disso, de me tornar a melhor nutricionista de Belo Horizonte. Então, isso envolveu muitas renúncias, muitas mesmo, que você só faz se você está com o alvo certo. Você só faz se seu objetivo final estiver muito bem desenhado na sua cabeça. Senão, você não faz. E aqui eu quero pegar um gancho muito, muito interessante, que é o de que ela mudou para a área que ela deveria estar, ela mudou para o caminho certo. Mas não bastou. Se ela tivesse simplesmente continuado na faculdade de nutrição, como a maioria dos acadêmicos de nutrição fazem, e se contentado com aquilo que é dado somente na faculdade e aquilo que é construído do começo ao fim, estagiado na hora que todo mundo estagia, aprendido. Eu lembro quando que você aprendeu a prega cutânea, por exemplo, muito antes, porque você treinava em mim. No primeiro período. Você aprendeu a ananamnese muito antes. Na faculdade só ensina no 4º período sobre avaliação física. Eu comprei um antiparâmetro e falei, eu não vou aprender agora. Exato. A anamnese você também aprendeu antes, porque você treinava em mim, eu me lembro muito bem. Fazia dieta à mão, regras 3. Então, não era só também mudar de caminho. Mesmo dentro do caminho certo, mesmo você estando onde você tem que estar, mesmo você estando onde Deus colocou você para estar, no melhor lugar, com as melhores pessoas, onde todo o conhecimento vai vir para você, você tem que buscar mais. Você tem que abrir os olhos para fora. Não adianta esperar que o ambiente vai te servir. Você tem que buscar do lado de fora. Se eu contasse para ser a endocrinologista que eu quero ser, somente com o conhecimento que o HC me deu, e claro, é um conhecimento maravilhoso, um conhecimento muito válido e muito robusto, mas se eu contasse só com ele, eu não seria a endocrinologista que eu quero ser.
Eu tive que buscar por fora, eu busco por fora todos os dias. Então, você tem que estar inconformado, inclusive estando no lugar certo. Parece que estava querendo tirar o atraso, né? Porque você ficou quanto tempo no direito? Foram 2 anos. 2 anos. 2 anos, até o 4º, 5º período. E eu tinha essa sensação. É. Então, o Marlon, ele me chama muito de trator. Olha lá o meu tratorzinho. E é um modo de trator mesmo, é um modo de máquina, onde você não vê nada do lado. Ai, mas ninguém está postando conteúdo no Instagram, mas você é só estudante, você não pode postar isso, não pode fazer... Para, sabe? Silencia. A manada, todo mundo está na sua volta, medíocre. A maioria das... Isso é um ponto importante de falar. A maioria das pessoas é medíocre. A média envolve a maioria das pessoas. Se a gente olha para uma probabilidade, a maioria das pessoas estão ali no centro da curva de Gauss, que é mediano, ser médio. Então, não fique procurando ao seu redor pessoas para você ter como referência nisso. Não pergunta para uma pessoa que não tem nem um quinto dos seus sonhos se você deve seguir por essa escolha ou não. Saiba muito bem para quem vai contar os seus projetos. Eu me lembro muito na faculdade, as meninas da minha sala arrancando cabelo para fazer prova de UAN, que é uma matéria de administração de cozinha industrial. Então, para vocês terem ideia, o conteúdo da prova era quantos metros tem que ter o pé direito da cozinha X, quais são os métodos de segurança de lavagem do tomate. Amanda, sabe o que eu lembrei agora? Que uma vez eu tive que decorar se a pasta de dente para escovar o dente de um bebê, se tem que ser do tamanho de um grão de arroz ou do tamanho de um milho. A gente aprende coisas aleatórias assim. Eu lembro disso também. Pois é, voltando. Enfim, o conteúdo de UAN, nutricionistas vão entender o que eu tô falando. Vi meus colegas de faculdade arrancando cabelo, virando noite, tendo crise de ansiedade antes da prova, chorando. Gente, eu chegava lá com toda a plenitude do mundo. Imagina. Toda a plenitude do mundo. E é isso, 60, tá top. Pra que eu ia gastar o meu tempo estudando qual que é o processo de lavagem correto dos vegetais na cozinha industrial, nível tal, blá, blá. Entendeu? Que burrice. Não. Tudo na vida é uma relação de custo-benefício. Qual que é o custo que eu teria para decorar para tirar 10 na prova? Muito, gigante. Custo do meu tempo, que é o bem mais precioso. Qual que é o benefício que eu teria de estudar todo o resto que eu estudei de nutrição esportiva atualizado, ao invés de estar estudando para a prova? Gigantesco. Para a minha vida real, gigantesco. Então, eu tive esse discernimento do que é vida real e do que não é. Isso me ajudou ao longo de todos os anos. E eu fico muito feliz e orgulhosa, assim, de falar que eu atingi o meu objetivo. Lógico que a melhor nutricionista é uma coisa subjetiva. Mas eu tive o reconhecimento que eu busquei, eu tive a realização que eu tanto almejei, eu atingi todos os meus sonhos como nutricionista. Tive toda a lista de pacientes, toda a lista de espera e tudo o que eu sempre sonhei em ter pelo um trabalho impecável. Por tudo isso por causa de um não, né? Que você falou. Não que eu tive que de uma desistência. E agora, na verdade, eu sei que quando chegou em tudo isso, todos esses sonhos, o jogo ainda vira. Mas, antes disso, eu peguei um outro gancho disso que você falou, que, por exemplo, você precisou passar por cima do seu próprio ego para ir mal numa prova, por exemplo. Nessa prova que você teve que tirar na prova de UAN. Unidade de alimentação e nutrição. É algo simples, mas talvez você não gostaria de parecer para as outras pessoas que você não tirou uma nota tão boa na prova e que querer tirar uma nota boa para as outras pessoas poderia ser a sua motivação para estudar aquilo. Isso é muito real na medicina, né? Muito real. E, inclusive, é uma coisa da prática mesmo, que às vezes eu lido com isso com frequência. Por exemplo, dentro da endocrinologia, a gente tem que rodar em diferentes áreas. Então, eu tenho que rodar em todas as áreas da endocrinologia e pode acreditar, tem mais áreas da endócrino do que você pensa que tem muitas. Uma das áreas é câncer de tireoide. Então,
Esse ambulatório é um ambulatório do R2 e nesse ambulatório de câncer de tireoide, ele é muito específico, volumoso e ele é difícil mesmo. E eu estudo para ele, para eu conseguir lidar bem com esse ambulatório, mas não é algo que eu quero lidar na minha vida depois. Eu quero, quando eu tiver que lidar com câncer de tireoide, talvez isso mude, mas pelo menos hoje eu penso dessa forma, eu vou encaminhar para quem é especialista nisso, porque na minha visão eu vou estar fazendo muito melhor para o paciente se ele estiver com uma pessoa especialista, que tem mestrado, doutorado e pós-doutorado em câncer de tireoide. Então, só que às vezes eu tenho que lidar comigo mesma, que naquele ambulatório eu não vou ser o Batman. Que naquele ambulatório eu não vou ter todas as condutas na ponta da língua. Que naquele ambulatório eu vou precisar perguntar mais coisas pro preceptor. E aí, às vezes, eu me vejo, eu mesmo, comigo mesmo, tipo, não, sabe, eu preciso estudar mais pra saber responder, pra eu me sentir melhor, só que isso é ego. Isso é ego. Tem como você saber? Não tem como, não. Excelente desabafo. Foi, não sabia. A gente tá vendo, não sabia. Não tem como você ser boa em tudo. Não tem. É um velho clichê, não tem só como que você... é difícil lidar com isso. Nem todo mundo precisa saber o quão bom você é. Não. Entende? É isso. E aí é um equilíbrio de forças, né? Se você tem interesse em outras áreas, você só vai ficar bom nessa área específica se você abrir mão da outra. E não abrir mão totalmente, mas abrir mão de ser o Batman. Eu gostei do Batman. Eu acho que o que sempre me ajudou nisso é o filtro da vida real. Por exemplo, na sua situação. Na vida real, que vai ser depois da sua residência. Na sua vida como médica endocrinologista. Vai importar a possibilidade do preceptor ali reconhecer que você é aprendiz? Nenhum cisco. Nenhum cisco. E nem agora. Tipo assim, ele nunca nem deve ter parado pra pensar. Não. Nossa, Tamara não é tão boa nesse ambulatório. Nossa, ela não sabe responder tudo. Não, né? Ela não tem agora todas nem as depois. condutas, né, É algo que é muito do ego mesmo. E a gente tem que estar lutando contra isso diariamente e colocar o nosso esforço naquilo que realmente importa. E o que realmente importa não é influenciado pelo ego. E principalmente, quem você quer agradar? Qual é o seu porquê? Qual que é o seu para quem? Então, conhecer Deus muda isso, porque você passa a entender quem realmente você quer agradar, por quem você faz isso, para quem você faz isso e como você faz isso. E é algo que a gente precisa relembrar diariamente, porque aí fica irrelevante. Aí fica irrelevante. A gente falou bastante disso no nosso episódio da semana passada sobre propósito. E conhecer os propósitos de Deus da sua vida é, sem dúvidas, o que vai te levar a fazer as desistências certas. Ter felicidade. Amandinha, mas eu tô ansiosa para chegar nesta parte depois do sucesso na nutrição. No sucesso da nutrição. Teve mais um reviravolta, entendeu? Desculpa dar spoiler, mas eu quero que você conte um pouco sobre isso também. Foi. Então, a agenda cheia acontecendo e novas oportunidades, principalmente engavetadas pelo digital acontecendo, né? Então, como é que foi isso? Uau! Então, eu atingi os meus sonhos, estava plena, Trator. feliz, nesse modo trator, só que tem um problema do modo trator, ele não sabe parar. Difícil demais parar um trator. Trator sem freio. Sem freio. Então, é uma ilusão você achar que cheguei num lugar que eu vou parar aqui. Isso não é verdade. Pelo menos para fazedores, para pessoas que têm um propósito maior, isso não é verdade. Então, eu estava lá, feliz da vida, atingindo os meus sonhos, tranquila. E apareceu a oportunidade no meu colo de entrar no digital. E eu estava tentando fugir um pouco disso. Eu tinha muitos seguidores no Instagram, tinha milhares de pessoas que queriam ser atendidas por mim, eu não tinha horário. E eu tava assim, eu preciso criar um curso, eu preciso criar uma coisa, eu sei que eu preciso, eu sei que a minha demanda reprimida é muito grande. E eu comecei a ficar ansiosa nisso, não conseguia atender todas as pessoas. Então eu tava andando na rua, alguém me cutucava pedindo consulta. Eu tava na academia, agachando, no intervalo do agachamento, alguém me parava, falava, pedia consulta. As pessoas, minhas amigas, chegavam pra mim e falavam, amiga,
consegue uma consulta para minha prima, porque ela me ligou ontem completamente desesperada, que ela quer muito uma consulta sua. Então começou a ficar um pouco sufocante. Então existe um preço a se pagar do sucesso. E eu lidei com esse preço de frente. Então isso me trouxe insônia, isso me trouxe ansiedade, isso me trouxe, de novo, um momento do desconforto. E aí surgiu a oportunidade de entrar no digital. E eu falei, tá bom, mas eu só vou entrar se for do meu jeito. Eu só vou entrar se for para fazer uma plataforma que seja a minha cara. Que seja uma extensão do meu Instagram. Um lugar onde eu possa ensinar as pessoas o que eu acredito e a minha visão sobre nutrição. E as pessoas que não podem ser minhas pacientes, ali elas vão encontrar a solução de forma acessível e sem barreira de distância. E foi assim que nasceu o Fit Club. E o Fit Club nasceu para ser essa calma no meu coração, para sanar esse desconforto de todas essas pessoas que queriam muito ser atendidas por mim. Só que o Fit Club também nasceu no cenário das minhas primeiras orações, quando eu conheci Jesus. E quando Deus começa a apresentar os seus propósitos, não tenho, coitado, do nosso pensamento para tentar segurar. E o Fit Club, que era para ser um lugar de paz, para mim, virou algo que eu nunca imaginei. Então entravam pessoas e pessoas todos os dias, e ainda mais pessoas e mais pessoas. E eu atendia todos os dias. E eu me deparei com, nossa, aqui está sendo algo que eu nunca imaginei. E aqui está me dando um resultado financeiro que eu nunca imaginei. Como que eu vou lidar com isso? Porque o Fit Club só ia crescer na medida que eu colocasse energia nele. Não adianta a gente querer que algo dê certo, que algo cresça, se a gente não tem o tempo e a energia para demandar. Vai ficar parado. Então aqui era algo crescendo e algo desafiador. E quem é fazedor gosta de desafios. Então, aos pouquinhos, eu fui tirando 1 dia de atendimento, depois 2 dias de atendimento, depois 3 dias. Ao longo de 8 meses, eu estava atendendo 2 dias por semana e me dedicando integralmente ao Fit Club todos os outros dias. E ali o desconforto que eu estava sentindo, triplicou de tamanho. Começou a virar impossível, porque os meus pacientes não conseguiam marcar consulta. Então, aquilo que eu achei que ia sanar, não sanou. Triplicou de tamanho. E eu comecei a ficar um pouco louca. Eu comecei a ter real crises de ansiedade. Eu me lembro muito de estar me arrumando para ir atender e eu comecei a tremer, com um pincel de maquiagem na mão. E falar, por que eu tô tremendo? E eu lembro que é porque eu tinha olhado a minha agenda com vários pacientes que estavam indo lá atrasados. Eu já deveria ter atendido antes. Então eles iam chegar lá e eu ia ter que me pedir desculpa por não ter atendido ele antes e falar com eles que eu só poderia atender eles 4, 5 meses depois. Eu tinha 2 horários de atendimento e infinitos pacientes. E isso começou a me prejudicar muito. E aí eu cheguei nesse ponto de inflexão. E as crises de ansiedade não pararam. E o que era maravilhoso na minha vida, o que era o meu sonho, começou a se tornar o motivo do meu sofrimento. E sofrimento também porque eu percebi que estava chegando ao fim dos meus anos de consultório. E você amar tanto uma coisa, e perceber que você vai precisar dizer não para ela, é muito sofrido. É um processo de desapego. Eu amo isso aqui, eu não vou soltar nunca. E quando você solta, nossa, dói. Então, dessa vez eu não estava olhando para uma Amanda com 19 anos, desorientada, e que amava o mundo fitness. Eu estava olhando para uma carreira muito bem posicionada, muito bem feita. E para centenas e centenas de pacientes. Precisou desistir, né?
precisou desistir. E o que a Amanda acabou de falar é o significado de escala. É você conseguir fazer muito mais com o mesmo esforço. Com o mesmo ou um pouco menos de esforço. Muito menos de esforço, porque você se multiplica. Isso assim, eu sei que muitas pessoas estão assistindo ainda não têm noção, assim, do digital. Mas por que a gente levanta tanta bola do digital? Não é só pelo grande potencial de multiplicação que ele te traz, mas também porque se você está diante de uma pessoa, você está ajudando uma pessoa. Mas, através do digital, você pode ajudar centenas, milhares de pessoas ao mesmo tempo. Então, você pega aquilo que você tem para servir, você multiplica por muito. Então, essa é uma decisão que a Amanda fez. A Amanda não desistiu de atender pessoas, ela não desistiu de ajudar pessoas, ela não desistiu de transformar o corpo e a vida de mulheres. Só que ela fez isso de uma forma muito mais escalável, uma forma muito mais... transformável. E eu precisei ver que o Fit Club transformava a vida de mulheres. Eu precisei ver vidas transformadas de mulheres que nunca me conheceram. Pra você mesmo acreditar, né? Pra eu mesma falar, nossa, tava certo. Só que lembra que precisa de uma decisão depois do ponto de inflexão? Precisa de uma decisão. Então eu olhei, eu falei, não dá mais. Não dá mais. E eu chorei. Nossa, foi um dia melancólico. Eu chorei, mas no outro dia eu acordei e eu falei, quer saber? Não é assim que eu vou encerrar minha carreira de consultório. Eu vou encerrar minha carreira de consultório ensinando para nutricionistas tudo o que eu fiz para construir essa carreira. E foi essa decisão que eu tomei de ser mentora de nutricionistas. E a partir daí eu virei uma máquina em um trator, assim como eu entrei na faculdade. Ligou de novo, né? Mas como mentora. E não foi fácil. E como eu fui criticada por isso. Nossa, tem gente que não aceita até hoje. Eu recebi uma caixinha no Instagram esses dias. Falando o quê? Como você se sente sendo uma nutricionista que não é de consultório? Eu recebo, pessoas não entendem. Pessoas não entendem. E eu deixei para fazer algo muito maior, e dessa vez não só com base no meu achismo, na minha decisão, mas como um chamado de Deus para minha vida. É isso que você vai fazer agora. E tudo bem, porque ser nutricionista de consultório não é sua identidade. Você está nutricionista de consultórios. No caso, eu estive. E agora eu estou mentora. E essa não é a minha identidade, isso é o que eu faço. A minha identidade é pautada em Deus. E estamos aí. Muito bom. E um ponto sobre isso que eu acho que também influencia nesse tipo de decisão, e isso, vocês que estão assistindo, eu quero que vocês prestem muita atenção em tudo isso que a Amanda falou, porque isso pode mudar a sua vida. Eu tenho certeza que pessoas agora estão transformando atitudes pelo que elas estão fazendo. E o fato de pensar no que Deus quer para elas é algo que deve influenciar muito, deve ser a grande razão de influenciar, e indireta e diretamente. Por exemplo, uma coisa que acontece quando você otimiza o seu trabalho, então a sua parte nutricionista foi otimizada. Isso significa que também você ganhou mais tempo em casa, você ganhou mais tempo com Deus, você ganhou mais tempo com o Marlon, você ganhou mais tempo para cuidar de você, então você ganhou mais tempo para cuidar de você e dessa forma cuidar melhor das pessoas. Então, isso sim influencia muito. Quando eu estava pensando nos insights desse episódio, eu estava pensando nas coisas que eu desisti na minha vida. E uma das coisas que eu desisti, por exemplo, foi a da residência de endocrinologia em São Paulo. Quando eu comecei a estudar para endócrino, a primeira vez, na minha cabeça, eu ia fazer o USP e Unicamp em São Paulo. E eu estudei até um bom tempo pensando nisso. O HC era assim, na UFMG, aqui em Belo Horizonte, era se eu não passasse na Unicamp ou na USP, em São Paulo. Na minha cabeça, seria uma ideia incrível e maravilhosa. Eu lembro disso. Pois é. E hoje eu penso que bom que eu pensei assim, porque ter estudado para provas mais difíceis, eu tenho certeza que me preparou melhor. Mas
Quando eu comecei a perguntar para Deus o que Ele queria para minha vida, uma das coisas que Deus me falou que Ele queria era que eu fosse uma esposa presente com o Felipe, que eu estivesse em casa com ele. E que se ele queria ficar em Belo Horizonte, então eu vou ficar em Belo Horizonte com ele. Então isso influenciou 100% na minha desistência. E quando eu olho para trás, eu penso que onde que a Tamara estava com a cabeça de né, viver o primeiro ano, segundo ano do casamento, morando em São Paulo, ou até adiar o casamento, que é uma das coisas mais maravilhosas que aconteceu na minha vida, por uma escolha que estava errada e que merecia 100% a desistência. Então saiba entender os propósitos de Deus é sacrificial. Então, saiba entender os propósitos de Deus para sua vida, mas também onde Ele te quer, dando mais atenção. Porque não é exatamente escolher um trabalho ou outro, mas também onde Ele quer que esteja a sua energia. Porque eu tenho certeza que Deus não quer que você coloque toda a sua energia para fora de casa e quando você chegar em casa, você não tem energia para sua família. Você não tem energia para o seu marido, para sua esposa, para os seus filhos. Deus não quer isso para você, eu tenho certeza. Então, isso se influencia em desistências. Qual que é a ordem do sucesso? De prioridade na vida? Deus. Das coisas, prioridade, Deus, família, trabalho. É isso. Não importa o seu trabalho, não importa o quão importante for o seu trabalho, a sua prioridade é família. Ah, Amanda, mas vai ter tempos que isso e aquilo. Não! Já pensou sua vida acabar no tempo que você está deixando sua família de lado? Exato. Família é prioridade sempre. Você já desistiu de alguma outra coisa assim? Ah, não tô lembrando. Com certeza já. Eu desisti do Instagram que eu tinha com a Bruno, Dicas for Fitness. Porque de forma totalmente... Tínhamos. De forma totalmente intencional, porque a gente via que aquilo não fazia sentido, que a gente adorava fazer, mas não tinha nada a ver com o futuro que a gente estava construindo, a gente estava entrando na residência. A gente estava perdendo tempo de qualidade nosso para ficar gravando conteúdo. Pra quê, né? Eu sei uma coisa importante que você desistiu. Dos seus plantões noturnos do sábado à noite para se dedicar mais ao Madbox. Isso é verdade. Isso foi uma desistência de algo no seu curto prazo, pensando no longo prazo. Porque agora, qual valor vai ser maior por mais tempo? Né? Definitivamente, dedicar a empresa valeria mais que o valor dos plantões. Então, foi uma desistência. Foi uma desistência difícil, mas é isso, a gente tem que saber falar não. E essas histórias lindas que vocês contaram não teriam acontecido se vocês não tivessem falado não, se vocês não tivessem sido corajosas, né? E desistido. Então eu acho que esse episódio é muito para tirar esse tom negativo da palavra desistir. Histórias lindas começam com uma desistência, né? Quando você fecha uma porta, você abre outra. No caso, Deus fechou uma porta para mim, Ele abriu outra. Então, abrace a desistência. Não silencie o seu desconforto. Não silencie o seu sofrimento. Não silencie a sua intuição. Não silencie os seus sonhos. Dê ouvidos a Ele. Você vai sofrer fazendo isso. Mas sem sofrimento? O que acontece de bom na vida sem sofrimento? Definitivamente. O melhor da vida, o perdão dos nossos pecados aconteceu pelo sofrimento de Jesus na cruz. E você não pode sofrer? Então sofra. Sofra viver com desconforto. Viva o seu momento de virada, o seu ponto de virada, o seu momento de inflexão. Mas tome a decisão. E esse é o grande segredo para você gerar frutos, muito mais frutos da sua desistência e ir para os lugares onde você realmente deveria estar. Coragem. Maravilhoso. Incrível. Maravilhoso. Incrível. Eu tô apaixonada com esse episódio. Eu acho que a gente esgotou todos os pontos sobre desistências e sobre escolhas. Eu tô muito orgulhosa desse episódio porque a gente não vem aqui para falar nada raso. Tem que ser profundo, tem que mudar a sua ideia, tem que te fazer questionar. Então, se você terminou esse episódio sem ter questionado nada na sua vida, então você volta a assistir de novo. Isso aí. E se você ficou até o final, tem uma hashtag hoje, que você tinha falado mas eu gostei tanto do trator. Trator? Como então, você tinha falado? Isso. Não, esqueci já. Não esqueceu? É. Então vai ser, quem ficou até o final vai comentar a hashtag modo trator. É modo trator? Modo trator. Modo trator. O Marlon vai amar. Ele vai amar. Ele olha pra mim, todo dia acontece algum momento que ele olha e fala modo trator, aí você esquece. Tratorzinha. Muito bom. Então, Amanda, muito obrigado por ter vindo mais uma vez. E fala o seu arroba, você não falou ainda, eu acho, né? Sim, amandateixeira.m. Digita Amanda Teixeira, vai ser a primeira que você vai achar.
Lá é o meu Instagram, onde diariamente eu estou lá te ensinando a como secar sem sofrer. Se você é nutricionista, siga também o amandateixeira.academy, que é onde eu te ensino, Nutri, a lotar a sua agenda e ser autoridade no digital. Te espero lá. Boa. Show A de gente tem que bola. começar a falar nossa arroba, a gente nunca fala. É porque aparece aqui embaixo. Mas é Mas impossível vamos- não seguir vocês. Mas vamos falar, vamos passar a falar, a galera do podcast fala. Então vai. Vocês me encontram no @Tamara Teixeira. E vocês me encontram no @VictorCunhaD, Isso, e o nosso Instagram oficial do Madbox é time Madbox. @time Madbox. Então, ótimo, esse foi mais um episódio especial demais. Número Eu achei 50 também. e extremamente profundo. Eu acho que a gente comemorou de forma muito, muito legal. Adorei. Obrigado. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau.